Muito bem, temos agora então uma questão de Thomas Hobbes, mais conhecido pela sua famosa frase, o homem é o lobo do próprio homem. Dentro dessa perspectiva, Hobbes está preocupado com a compreensão desse sujeito dentro da própria história, dentro da própria sociedade. Então, lendo esse texto, nós temos o seguinte enunciado. Quanto às justificativas de Hobbes sobre a justiça e a injustiça como não pertencentes às faculdades do corpo e do espírito, considere as seguintes afirmativas. Lembre-se que essa questão ela é muito importante no sentido de nos mostrar pensamentos específicos do Hobbes. Quanto mais eu consigo entendê-lo, melhor fica. Então diz o quê? Primeira afirmativa. Justiça e injustiça são qualidades que pertencem aos homens em sociedade e não em solidão. Perceba, a ideia essencial da justiça é que ela é um fundamento da própria perspectiva aonde esse sujeito a compreende a partir do momento que ele começa a viver em sociedade. Nós não temos uma perspectiva de justiça ou injustiça quando se está sozinho. Ou seja, você não é justo ou injusto para consigo mesmo. Necessariamente, no mínimo, você normalmente vai sempre se favorecer. Então, essa questão aqui seria uma questão interessante da ideia do Hobbes. Vamos à segunda. No estado de natureza, o homem é como um animal. Age por instinto, muito embora tenha noção do que é justo e injusto. Perceba que esta alternativa, que essa afirmativa, nos mostra uma questão que pode ser enganosa, porque até a sua metade, ela está muito dentro do pensamento do Hobbes. Só lá no finalzinho é que ela perde essa relação, porque de fato, no estado de natureza hobbesiana, o homem é um animal, certo? Inclusive o homem que é lobo do próprio homem, que vai sim agir por instinto, perfeito. Só que aqui na segunda metade, perde-se essa noção. Por quê? Ele diz que ele tem a noção do que é o justo e injusto. E de fato não tem. Essa noção só vai ser constituída a partir do momento que o sujeito, vivendo em sociedade, começa a lidar com um e começa a lidar com o outro. Portanto, essa afirmativa não se encaixa na ideia do pensamento de Thomas Hobbes. Muito bem. Terceira afirmativa. Só podemos falar em justiça e injustiça quando é instituído o poder do Estado. De fato, a ideia de justiça e injustiça, ela passa a seguir um conjunto de normas que necessariamente emana do poder do Estado. Precisamos ter uma medida para criar essa justiça ou essa injustiça. Se é uma justiça e injustiça para com o outro, ela necessariamente vai estar desenvolvida por algo que seja maior do que a minha própria individualidade. Portanto, a questão número 3 compreende a ideia da afirmativa de Hobbes. Quarta afirmativa. O juiz responsável por aplicar a lei não decide em conformidade com o poder soberano. Ele favorece os mais fortes. Perceba que se ele é um juiz, ele é exatamente o fundamento de equilibração da própria lei. Ele não pode ser aquele que vai assumir uma condição de conformidade com qualquer poder, seja ele do soberano, seja ele daquele que é abalroado, seja aquele que é submisso. O fundamento essencial de ser juiz é de ser o equilíbrio. Lembre-se que a figura da justiça em qualquer mitologia é a mulher de olhos vendados, com uma espada na mão esquerda e com uma balança na mão direita. Ou seja, é o fundamento essencial do equilíbrio. Portanto, temos então duas afirmativas corretas, que seriam a número 1 e a número 3. O que corresponde então à letra B aqui dessa questão.